A revolta da vacina foi uma rebelião popular contra a vacina antivaríola ocorrida no Rio de Janeiro em novembro de 1904. Quando o presidente Rodrigues Alves assumiu o governo em 1902, nas ruas da cidade do Rio de Janeiro acumulavam-se toneladas de lixo. Desta maneira, o vírus da varíola se espalhava. Proliferavam ratos e mosquitos transmissores de doenças fatais como a peste bubônica e a febre amarela, que matavam milhares de pessoas anualmente. Decidido a reurbanizar e sanear a cidade, Rodrigues Alves nomeou o engenheiro Pereira Passos para prefeito e o médico Oswaldo Cruz para diretor da Saúde Pública. Com isso, iniciou-se a construção de grandes obras públicas, o alargamento de ruas e avenidas e o combate às doenças. A reurbanização do Rio de Janeiro, no entanto, sacrificou as camadas mais pobres da cidade, que foram desalojadas, pois tiveram seus casebres e cortiços demolidos. A população foi obrigada a mudar-se para longe do trabalho e para os morros, incrementando a construção das favelas. Assim, era necessário combater o mosquito e o rato, transmissores das principais doenças. Por isso, o intuito central das campanhas era acabar com os focos das doenças e o lixo acumulado pela cidade. Primeiro, o governo anunciou que pagaria a população por cada rato que fosse entregue às autoridades. O resultado foi o surgimento de criadores desses roedores a fim de conseguirem uma renda extra. Devido às fraudes, o governo suspendeu a recompensa pela apreensão dos ratos. Contudo, a campanha de saneamento realizava-se com autoritarismo, onde as casas eram invadidas e vasculhadas. Não foi feito nenhum esclarecimento sobre a importância da vacina ou da higiene. Num tempo onde as pessoas se vestiam cobrindo todo o corpo, mostrar os seus braços para tomar a vacina foi visto como imoral. Assim, a insatisfação da população contra o governo foi generalizada, desencadeando a revolta da vacina. A revolta da chibata ficou conhecida por ter sido um motim realizado pela insatisfação dos marujos brasileiros com os castigos físicos que sofriam na Marinha Brasileira no começo do século XX. O castigo físico em questão era a chibatada, praticada pela Marinha contra todos os marujos que violassem as regras da corporação. A revolta da chibata iniciou-se no dia 22 de novembro de 1910, após a punição a um marujo de nome Marcelino. Os marujos rebelaram-se e tomaram o controle de 4 embarcações da Marinha Brasileira: Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Deodoro. Os marujos revoltosos exigiam do governo o fim dos castigos físicos. Caso contrário, a capital seria bombardeada. A liderança desse motim foi realizada por João Cândido, o Almirante Negro. Algumas das consequências desse conflito foi o líder João Cândido sendo internado em um hospital de louco, muitos dos marinheiros foram enviados para trabalhar na Amazônia, alguns colocados em celas subterrâneas. Enfim, o governo utilizou sua força, e desta vez com um exército para contê-los. Sobre a revolta da chibata, é importante considerar que ela não foi um fruto apenas de insatisfação dos marujos com os castigos físicos. Os marujos, em geral, eram originários de famílias pobres que sofriam com a desigualdade social existente na Primeira República. Assim, a revolta da chibata é considerada pelos historiadores também como uma revolta contra a desigualdade social e racial existente tanto na Marinha como na sociedade como um todo. Ainda no contexto, pressionando tanto pelas ameaças dos marujos quanto de políticos, o governo de Hermes da Fonseca aceitou os termos propostos e pôs fim aos castigos físicos na Marinha em 26 de novembro de 1910 e prometeu anistia a todos os envolvidos. A promessa do governo não foi cumprida e no dia 28 de novembro, um decreto dispensou cerca de 1.000 marinheiros por indisciplina.
Após isso, uma segunda revolta na Marinha iniciou-se, dessa vez no Batalhão Naval, estacionado na Ilha das Cobras. Essa segunda revolta, no entanto, foi massacrada violentamente e os envolvidos foram aprisionados e torturados nessa ilha. Outras centenas de marinheiros foram enviados para trabalhar em seringais na Amazônia e muitos foram fuzilados durante o trajeto. Então, o desfecho da revolta não podia ser pior. Além de bombardear a prisão, o governo e o exército confinaram os revoltosos restantes em solitárias, fazendo com que eles sufocassem até a morte. Desses marujos, apenas 2 sobreviveram, entre eles João Cândido Felisberto.